Provérbios capítulo 28, o título é: Se você abandonar a lei de Deus. Os perversos são perseguidos pela culpa, estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Quando o país está em caos, todos têm um plano de ação. Mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Estamos vivendo tempos difíceis, onde os líderes estão interessados mais em seus desejos egoístas do que no bem do povo, né? Complicado. Também não sei se a gente teve algum momento melhor ou que o líder não fosse egoísta. Os que oprimem o pobre são como chuva de granizo, que acaba com a colheita. Deus, ele é contrário a todo tipo de opressão, todo tipo de discriminação. E o texto deixa claro, os que oprimem o pobre são como chuva de granizo que acaba com a colheita. A gente lembra muito do povo de Israel, porque foi o rei Salomão que escreveu. A lei de Moisés estabelecia um cuidado para com os pobres, para com os estrangeiros. Por exemplo, quando tinha os campos, a colheita de trigo, de milho, o que seja, tinha uma ordenança onde eles deveriam deixar parte da colheita cair no chão, ou ficar lá na árvore, na espiga, para quando o pobre ou o estrangeiro passasse, ele tivesse o que recolher para suprir sua necessidade ali no momento de fome e de necessidade, né? Então, Deus sempre zelou e cuidou para que todos tivessem alimento e não passassem por privações. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Me lembra Apocalipse. Apocalipse há o texto que diz que quem é santo santifique-se mais, mas quem é impuro que suje-se mais, né? Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes, sem dúvida nenhuma. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e nós zelamos por ela. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. É melhor ser pobre e sincero do que rico e falso. Pratique a lei de Deus e construirá uma reputação pela sabedoria. Saia com uma multidão de perdidos e constrangerá sua família. Você pode ficar pobre e rico, trapaceiro e extorquindo, mas no devido tempo um amigo dos pobres devolverá tudo a eles. Deus não dá a mínima para a oração dos que não ouvem. Deus não dá a mínima para a oração dos que não ouvem. Tenso, hein? Tenso. Como está a sua vida de busca ao Senhor? Às vezes você não dá a mínima para Deus. Você não busca Deus, você não está nem aí. Mas quando a coisa aperta, quando bate um medo, não sei o que, você ora. É claro que uma oração contrita, de um coração quebrantado, que quer realmente uma mudança. Deus, ele tem os ouvidos abertos para o contrito e quebrantado de coração. Mas se você despreza a Deus, suas orações não estão passando do teto. Conduza os justos a um caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e você será recompensado. Várias vezes no livro de Provérbios nós temos visto isso. Como as nossas ações, Deus está observando e como nós vamos acabar sofrendo a punição por conta disso. Por exemplo, fala aqui do pobre, nós devemos tratar o pobre. Aí você fala assim, poxa, mas eu sou pobre, mas tem gente mais pobre que a gente. Sempre na escala tem alguém, né? Infelizmente, né? Infelizmente, há pessoas passando por necessidades. E nós devemos fazer o quê? Fechar os nossos olhos para elas? Não, acudi-las em suas necessidades. Respeitá-las, pelo menos. Valorizar a vida humana delas. E não menosprezá-las e enxotá-las para lá. E aqui diz outra coisa, que conduz os justos para o caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Então, se alguém é justo e você tem o poder sobre essa pessoa e você conduz ela para o mal, e você vai acabar mal.
E aí a gente pode pensar em vários tipos de pessoas que às vezes nós estão aos nossos cuidados e nós sermos negligentes, e isso vai ser um perigo muito grande. Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres é que conseguem ver através deles. Quando os justos são promovidos é uma maravilha, mas quando os maus estão no controle, muito cuidado. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Eita, esse aqui é o versículo chave. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Não dá. Mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Por isso que a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós não podemos ir pecando e acumulando isso. Nós precisamos confessar com o coração arrependido, contrito, e Deus vai vir ao nosso encontro. Deus é maravilhoso, cheio de amor, cheio de graça, dando sempre novas chances. Quem é compassivo tem uma vida abençoada, mas quem é cruel tem uma vida difícil. Os leões rugem e os ursos atacam, mas os perversos agindo como donos dos pobres. Os leões rugem e os ursos atacam. São os perversos agindo como donos dos pobres. O líder que não tem entendimento pratica abusos, mas quem odeia a corrupção terá um futuro brilhante. O assassino assombrado pela culpa está condenado. Não haverá socorro para ele. A culpa mata. Por isso que a culpa é um problema muito sério. A culpa não leva a arrependimento, leva a remorso, leva a destruição. Deus pode transformar a culpa em arrependimento. Deus pode remover a culpa se você confiar nele. Ande corretamente, viva bem e seja salvo. A vida tortuosa resulta em condenação. Agora o capítulo 28, já caminhando para o final, ele tem um outro título. E o título é, a partir do versículo 19, o título é: pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. Cultive uma horta e terá bastante comida. Festeje o tempo todo e terá um prato vazio. Cuidado com a maneira que você vive a vida. Não acha que você pode esbanjar tudo que você tem. Uma hora vai acabar. Então, aqui Provérbios, ele traz muito essa ideia de pensar no futuro, de ter sabedoria nos gastos, nas suas finanças. O trabalho compromissado e persistente tem uma paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Mostrar parcialidade é sempre uma coisa ruim. Pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. O avarento tem pressa em ficar rico, mas não imagina que acabará falido. No final das contas, a repreensão séria será estimada muito mais do que a adulação do bajulador. Quem rouba o pai ou a mãe e diz: o que há de errado nisso? É pior que um bandido. Vou ler de novo. Quem rouba o pai ou a mãe e diz: o que há de errado nisso? É pior que um bandido. Uma pessoa precipitada provoca confusão, mas a confiança no eterno produz bem-estar. Se você acha que sabe tudo, já é um insensato. Só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Seja generoso com os pobres e nunca passará fome. Feche os olhos para as necessidades deles e receberá um tiroteio de maldições. Quando a corrupção vence, os justos se escondem, mas quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair. Aqui nós refletimos sobre o capítulo 28 de Provérbios, já caminhando para o final do livro. Espero que você tenha visto aí um capítulo desse por dia. Medite na palavra de Deus, ore, peça a Deus graça, misericórdia, peça a Ele perdão, confesse os seus pecados. Deus, Ele tem poder de perdoar todos os pecados, de tirar toda a culpa e de nos dar uma nova vida. A limitação não está em Deus, Ele tem todo o poder. Então se entregue a Ele, confie o seu caminho a Ele e Ele vai estar com você, te dando uma nova vida.
Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 29. E o capítulo 29 é: quando se vê o que Deus está fazendo. Aguardo vocês amanhã. Forte abraço e até mais.